Deixa eu Eu esperar coloquei aqui. até 2h15 aí, se não aparecer mais gente, a gente começa. Entrou mais duas pessoas. 2h10? Que aí já tem 3 pessoas. Boa tarde, Julia. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Ana. Eu vi aqui que o Gustavo pediu permissão para entrar. Ele está entrando É com outro porque e-mail. o Gustavo, ele não tá entrando na conta escolar dele. Ah, ele entrou aqui. E aí, Gustavo, boa tarde. Esperar uns 5 minutos aí, John, para dar início, para ver se entra mais alguém. Espera até 2h05 aí, se não aparecer mais ninguém, a gente começa. Beleza. Tu vai responder a questão do desafio de primeiro? Vou sim. Eu acho que só quem não respondeu aqui foi. Não mandou foi a Renata. Então, vai até sexta. Não, não, tudo bem. É que aquelas questões que a gente vai ficar mandando, elas são só. Elas não são obrigatórias, elas são só opcionais, que aí no final de. No final de cada semana eu vou adicionar lá o ranking, né? Porque tem o pessoal da manhã e o pessoal da tarde. E aí eu monto esse ranking, né, com todas as pessoas para mostrar as pessoas as notas, né? E aí até o final do mês a gente mostra o ranking final, depois reseta o ranking para cada mês ficar dar um gás aí para vocês. Ô, Thales, o Tibério falou que disse que ia entrar e a gente espera para começar quando ele entrar. Ele pediu para a gente esperar, foi? Não, ele não pediu para esperar, mas ele disse que ia entrar só para ficar observando mesmo, que ele disse que tá com a voz rouca. A gente começa, pô. Agora 2h05 ele entra, ele pode fazer Então, algum ele disse comentário que não também. tem como falar. Entendi. Aqui, tô com até meu celular aqui. Pode sim, É, cara. e, Mesmo é isso, sem. ia responder agora. Pode dizer, pode dizer. Não, eu ia dizer isso, que ele pode assistir mesmo sem participar. É porque realmente a gente pensou que ia ter gente que ia querer começar a fazer as Olimpíadas também e estaria começando agora do zero, né? Então, não é obrigatório estar aqui só quem vai fazer as Olimpíadas. Mas o propósito justamente é para se preparar, né? Mas não tem restrição, não.
E aí, começando, Thales? Vou parar aqui de apresentar Eu vou transmitir a tela aqui. e aí você começa aí. Boa tarde. É Élida? Como é que se fala? É Élida mesmo, tá certo? Só vocês confirmam para mim se a tela já está aparecendo aí normal. Confirma aí, João, por favor. Tá aparecendo e tá. Vai estar o quê? Ok? Bom, pessoal, vamos dar início aqui então. No nosso último encontro, a gente colocou para vocês lá uma questão desafio, que seria mais para vocês praticarem a questão da dinâmica, distribuição de forças. Tá? Então, eu vou responder ela para vocês aqui rapidinho e a gente vai dar continuidade à resolução de questões da Olimpíada Brasileira de Física, né? Hoje trazendo alguns outros assuntos da mecânica, né? No nosso último encontro a gente focou mais na cinemática retilínea e na dinâmica, distribuição de forças. Hoje a gente vai trazer umas questões que envolvem cinemática de rotação, que envolvem conservação da energia mecânica e conservação do momento linear também, entre outros, né? Então, eu vou responder para vocês rapidinho aqui a questão que a gente colocou como questão desafio. Tá? Ele mostra para a gente essa figura aqui, que é de um pêndulo, certo? Que ele Ô, Thales, executa. Liga aí. aqui ficou travado no primeiro slide. Não sei se você tá no segundo já. Tá como se fosse. Tenta Não tá, apresentar aí. não tá aparecendo, não? O slide Não normal? tá apresentando. Não tá aparecendo a apresentação. Tá aparecendo só os slides. Não tá como se fosse você apresentando, né? E agora? Agora foi. Agora foi? Tá, vamos lá. Então, ele dá para a gente aqui um pêndulo que vai executar um movimento rotacional aqui na base, tá? É um pêndulo com altura H, o comprimento do fio, comprimento R, comprimento L, na verdade, e uma distância R aqui até o eixo de rotação. E ele pede para que a gente encontre em literais, né, que é sem substituir os valores, a tensão desse fio e o período, né, desse movimento circular aqui, tá certo? Então, a gente faz primeiro a distribuição de forças, né? Eu vi lá que duas pessoas responderam de formas diferentes. Eu não lembro o nome da menina, ela respondeu mais ou menos da mesma forma que eu vou responder aqui agora. E teve o Gustavo, que ele respondeu utilizando o período do pêndulo cônico, que eu achei bem interessante. Então, a gente executando aqui analisando, na verdade, a distribuição de forças, vai existir uma força de tensão aqui nesse fio, né? E uma força-peso, né, dessa bolinha aqui para baixo, tá certo? Analisando essa figura, a gente vai ter aqui um ângulo θ aqui, certo? E como essa figura é um triângulo retângulo, a gente tem aqui 90 graus, a gente pode, né, usar a relação do triângulo retângulo para descobrir já quanto que vale o seno desse ângulo θ. O seno de θ vai ser R, que é o oposto, pelo L, né, que vai ser a hipotenusa, e o cosseno vai ser H sobre L, tá? Só que para a gente se livrar logo desse H aqui, a gente pode utilizar que L ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, então a gente isola o H e tira essa elevação ao quadrado aqui, jogando a raiz para o outro lado, então a gente vai ter que o H vai ser L ao quadrado menos R ao quadrado. Tá? Então, o cosseno de θ vai ser igual a raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado sobre L. Tá bom? Então, analisando aqui essa distribuição de forças, a gente vai ter aqui, ó, que entre a tensão e o eixo Y vai ter um ângulo θ, que é exatamente esse ângulo aqui, tá certo? Se você analisa aqui, ó, a força de tensão vai ser para cá no fio, eixo Y, para cima. Esse ângulo entre os dois aqui vai ser igual a esse ângulo θ, aqui, dá por simetria. Então, vai existir um ângulo θ aqui entre a tensão e o y, e com isso a gente consegue fazer uma distribuição dessa força aqui, né, dessa força de tensão, que ela vai ter uma componente tanto no eixo y quanto no eixo x. Né? Então, no eixo y, a gente vai ter a sua componente y da tensão igual à força-peso.
tá? Porque não vai existir movimento vertical aqui. Ela vai executar apenas um movimento de rotação, tá? Mas ela não vai nem descer nem subir aqui, ela está estática no eixo Y. Então, a tensão no eixo Y vai ser igual a força-peso, tá certo? A tensão no eixo Y aqui vai ser igual a tensão vezes o cosseno, né? Porque o cosseno desse ângulo aqui vai ser igual ao adjacente, que vai ser exatamente o T de Y aqui, sobre a hipotenusa, tá? Então, você isola o T de Y jogando o T para o outro lado. Então, você vai ficar aqui cosseno de θ vezes o T vai ser igual ao T de Y. Isso igual a força-peso aqui dessa bolinha, que vai ser massa vezes gravidade. Tá certo? Então, a gente pode pegar esse cosseno de θ aqui e jogar para o outro lado para isolar a tensão, que é exatamente o que ele quer. Então, a tensão vai ser igual a massa vezes gravidade dividido pelo cosseno de θ. Tá? E que o cosseno de θ a gente já descobriu aqui, que é H sobre L, a gente substituindo esse H por raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter que a tensão vai ser igual a massa vezes gravidade dividido por raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado sobre L. Tá? Essa aqui é uma divisão de frações. Tá? Você vai conservar a primeira, dividir pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter que a tensão final vai ser L, né? Esse L aqui embaixo vai para cima, multiplicando, quando você inverter essa parte de baixo aqui. Então, L vezes M vezes G sobre raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado, que é exatamente o que ele quer aqui. Tá? Então, a tensão a gente já descobriu. Certo? Aí, depois disso, ele quer saber o período. Tá? Para analisar o período aqui, a gente vai analisar agora o eixo X. Né? A gente viu lá que existe uma componente da tensão no eixo Y e uma no eixo X. E essa componente no eixo X ela vai ser igual à força centrípeta, porque existe um movimento rotacional aqui na base desse pêndulo, tá? E vai existir uma força centrípeta, que essa força não acontece por acaso. Sempre a força centrípeta vai existir alguma outra força que vai ocasionar ela. Seja força normal, seja uma tensão, seja uma força de atrito, um movimento rotacional sempre vai existir devido à presença de alguma força que vai ocasioná-lo. Tá? Então, nesse caso aqui, vai existir pela tensão no eixo X, e essa tensão vai ser igual a essa força centrípeta. Tá certo? Assim como a gente fez lá com T de Y, que a gente usou T vezes cosseno, que vai ser T vezes seno. Tá? E a força centrípeta é uma forma que a gente já conhece, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. O raio da circunferência aqui. Tá certo? Lembrando que essa velocidade aqui, ó, apesar de ser força centrípeta, movimento rotacional, essa velocidade aqui é uma velocidade linear do movimento, tá? Vai ser a velocidade linear do movimento. A gente já descobriu lá que o T, atenção, é massa vezes gravidade dividido pelo cosseno, eu até destaquei aqui, já trouxe para esse lado. Então, a gente substitui aqui pelo T, vezes o seno de θ igual a massa vezes velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio. Tá certo? A gente já pode cortar, inclusive, aqui essas massas, ó. Não vai precisar delas. Então, cortando as massas, a gente vai ter que a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio vai ser igual a G, né, que sobre esse G aqui, G vezes seno sobre cosseno de θ. Tá certo? Passo o R para o outro lado multiplicando, para isolar a velocidade linear. E substituindo aqui o seno de θ e o cosseno de θ, que a gente já sabe que o seno de θ vai ser igual a R sobre L, a gente mostrou no outro slide, e o cosseno vai ser raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado sobre L. A gente já pode, inclusive, cortar ó, esses L's aqui, porque quando você efetuar a divisão de frações, que conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, a gente vai conseguir cortar esses L's aqui. Então, a gente vai ter que a velocidade linear ao quadrado vai ser igual a G, né, vezes R ao quadrado sobre raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado. Certo? Então, passando aqui do V ao quadrado, tirando esse ao quadrado, passando para o outro lado como raiz quadrada, né? A gente consegue tirar esse R ao quadrado aqui de dentro da raiz, porque ele está elevado ao quadrado, né? Então, ele pode sair da raiz como R, simplesmente aqui, porque raiz de R ao quadrado vai ser R. Então, a gente vai ter que a velocidade vai ser igual a R vezes raiz de G sobre raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado. Sendo que, como ele pede o período tem a ver com o movimento rotacional, tá? A gente vai ver que existe uma relação entre a velocidade linear de um movimento rotacional e sua velocidade angular, tá? Que é essa relação aqui, ó. Que a velocidade linear de um movimento rotacional ela vai ser igual à sua velocidade angular vezes o raio, tá certo?
onde a velocidade angular vai ser a variação do ângulo pelo tempo. E o período é o tempo necessário para dar uma volta, tá? Para dar uma volta completa. Uma volta completa equivale a 2π em radianos, correto? 360 graus. 360 graus equivale a 2π. Então, a gente substitui aqui o delta θ, né, dessa velocidade angular, por 2π, e o t a gente permanece com o t aqui, só que esse t agora não vai equivaler mais a tempo, e sim a período, tá? O período de uma volta, tá certo? Então, a gente substitui aqui, ó, esse v, que agora a gente descobriu que vale 2πr sobre o período, igual a esse outro pedaço aqui que a gente já tinha descobrido também, que também vale v. Né? Então, a gente vai ter r raiz de g sobre raiz de l ao quadrado menos r ao quadrado, igual a 2πr dividido pelo t. Então, agora é só a gente isolar o período, pessoal. Passa o período aqui, t, para o outro lado multiplicando e todo o restante dividindo, para esse lado ficar dividindo. Então, a gente vai ter que o período vai ser igual a 2πr sobre r raiz de g sobre raiz de l ao quadrado menos r ao quadrado. Tá certo? Aqui a gente tem uma divisão de frações também. Não, no caso, primeiro a gente pode cortar, né, esses dois r's aqui. E a gente vai ter uma divisão de frações, tá? Porque raiz de g sobre raiz de l ao quadrado menos r ao quadrado é o mesmo que raiz de g sobre raiz de l ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter uma fração tanto embaixo, né, em cima também, dividindo por 1 aqui. Então, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a gente vai chegar nesse resultado final aqui. Basicamente, só inverte o radicando aqui da raiz quadrada. E a gente chega exatamente o que ele quer, que o período vai ser igual a 2π, raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado sobre G. Tá? É uma questão em literais, pessoal. Uma questão desse tipo não cai para vocês, pelo menos na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física. Talvez caia na terceira, ou como eu estava olhando com o John, numa etapa que seja já internacional, inclusive, que eles trabalham muito com essas questões que envolvem literais, tá um pouco mais trabalhosas. Mas a gente colocou para vocês só como desafio mesmo, para vocês praticarem essa questão aqui da relação do triângulo retângulo, distribuição de forças, já alguma coisa envolvendo força centrípeta, tá bom? Então vamos já para a próxima questão aqui. Essa questão envolve movimento rotacional, tá? Agora já é cinemática de rotação. Só lembrando que agora a gente vai começar as questões, né, de verdade. E aí a gente vai começar, como a gente falou da aula passada, nível fácil, aí médio e vai dificultando. Isso. Vamos lá, essa questão aqui é da UBF 2014, primeira fase também, nível 3, se não me engano. Então vamos lá, a figura ao lado mostra um anemômetro, tá, que é esse objeto aqui, instalado num aerogerador. Um aerogerador, pessoal, é aquele objeto usado em usinas eólicas, que ele transforma, né, é tipo um ventilador gigante, que ele transforma a energia cinética de rotação devido à força do vento, né, rotacionando aquela hélice, em energia elétrica, tá certo? Então, esse objeto aqui, ele fica, eu não sei o local exato que ele fica no aerogerador, que ele capta qual que é a velocidade do vento naquele momento. Tá? Então, ele dá aqui esse objeto para a gente, fala que ele é usado para medir a velocidade do vento, e ele fala, se o anemômetro tem R igual a 60 centímetros, então essa distância aqui, até essa parte final aqui é de 60 centímetros, e executa 250 rotações em 1 minuto, qual é a velocidade do vento? Quando a gente estuda a cinemática retilínea, pessoal, a gente vê lá que a velocidade é a variação do espaço pelo tempo, né, a velocidade linear. A gente vê também que a aceleração linear é a variação da velocidade pelo tempo, tá certo? E quando a gente vai estudar o movimento rotacional, a gente vai ter equações idênticas àquelas que a gente viu no movimento retilíneo, tá certo? Tanto para o movimento retilíneo uniforme quanto o movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui a gente vê movimento circular uniforme e circular uniformemente variado, mas as equações são idênticas. Vocês vão ver que existe uma relação muito grande aqui, ó, movimento circular uniforme com aquela equação do movimento retilíneo uniforme e as outras do movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora para o circular. Até a equação de Torricelli, ó, é idêntica. Mas por quê? Porque a velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo, né? A velocidade linear era a variação do espaço pelo tempo, aqui vai ser a variação do ângulo pelo tempo, isso é a velocidade angular. E a aceleração angular vai ser a variação da velocidade angular pelo tempo. Então, a gente tem relações idênticas, então a gente vai ter fórmulas idênticas também aqui.
E quando você estuda mais a fundo, você vê que essa relação entre o movimento retilíneo e o movimento rotacional é idêntica não só em relação a essas fórmulas, mas também em relação à energia cinética. Tá? Você vai ver que existe relação, também são fórmulas muito parecidas em relação a trabalho, sabe? E tem outras fórmulas também, ó, que essas são muito importantes, que elas relacionam a velocidade linear e a velocidade angular de um corpo em movimento rotacional. Tá certo? Diz que a velocidade linear de um corpo vai ser igual à sua velocidade angular vezes o raio, e a aceleração linear vai ser igual à sua aceleração angular vezes o raio. Mas isso vem de quê? A gente sabe hoje, ó, aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês. Peço desculpa, inclusive, que eu não estou usando mesa digitalizadora, eu estou usando o mouse, mas vou tentar desenhar direitinho aqui. A gente tem aqui um círculo, né? Um objeto que vai executar um movimento rotacional, e ele vai dessa posição até aqui, mais ou menos. Certo? A gente vai ter que ele variou aqui, percorreu uma distância S, executou um ângulo θ aqui, um raio R de circunferência. Tá certo? A gente sabe que essa posição, essa variação aqui do espaço, vai ser igual ao raio vezes o ângulo. Tá certo? Quando ele varia aqui o espaço, vai da posição inicial até a posição final, a gente vai ter uma variação do espaço aqui, igual. O ângulo também variou, né? Delta θ. E o raio permaneceu fixo, né? De uma posição até a outra, o raio não variou, permaneceu o mesmo. Então, a gente tem aqui que a variação do espaço vai ser igual à variação do ângulo vezes o raio. Se a gente dividir tudo pelo tempo que se levou para executar esse movimento, a gente vai ter que ΔS por T é a velocidade linear. O Δθ aqui, que é a variação do ângulo pelo tempo, vai ser a velocidade angular. E o raio permanece aqui fixo. Tá? Então, essa é a primeira relação aqui. O mesmo para a aceleração. Se você varia a velocidade linear, vai variar a velocidade angular, e o raio permanece fixo aqui para o movimento rotacional. Tá certo? Então, você vai ter que a variação da velocidade linear vai ser igual à variação da velocidade angular pelo raio, dividindo tudo pelo tempo, aceleração linear igual à aceleração angular vezes o raio. Tá certo? Então, o que ele pede para a gente aqui? Ele dá o raio, né, esse objeto aqui ele vai realizar um movimento aqui rotacional, ele nos dá o raio e nos dá a velocidade angular também. Ele diz que executa 250 rotações em 1 minuto, isso aqui é velocidade angular. Né? Você vai ter 250 rotações, ângulo, pelo tempo. Tá? Então, R de 60 centímetros, a gente transforma em metros, fica 0,6. A velocidade angular, 250 rotações por minuto. Uma rotação, né, a gente vai colocar em radianos, equivale a 2π, porque são 360 graus, uma rotação completa, 360 graus. Então, vai ser 250 vezes 2π sobre 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Tá? Porque a unidade de medida da velocidade angular, você sempre tem que procurar deixar em rad por segundo, que é radianos por segundo. Tá? Então, vai ser 250 vezes 2π, 2π rad, né? Eu não coloquei o rad aqui, mas é a unidade de medida em radianos, sobre 60 segundos. Tá? Então, a gente já tem aqui o raio, tem a velocidade angular, e ele quer saber a velocidade linear. Qual é a velocidade do vento? Tá certo? Então, a gente vai usar essa relação aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês. Que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular, a gente descobriu aqui. O raio também, que é 0,6. Então, aqui é só fazer matemática básica, tá? A gente vai descobrir que a velocidade linear vai ser igual a 15,7 metros por segundo. Só que no caso aqui eu usei o π como 3,14, tá? Eu acho que nessa prova aqui ele pediu para usar o π como 3, né? Aí depois eu substituí por 3 para ver e daria realmente 15 cravado. Então, o valor da velocidade do vento aqui é de 15 metros por segundo. Ok? Próxima questão. Essa questão aqui, ela também envolve movimento rotacional, só que ela envolve um fenômeno chamado transmissão de movimento. Tá certo? Que vai existir de 3 formas. Essa transmissão de movimento por contato, como a gente está vendo aqui, essas duas engrenagens, ou pode ser também, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, por corda, tem aqui uma engrenagem A, uma engrenagem B, que podem estar em contato por umas cordas aqui, assim, né? Que conforme uma gira, a outra vai girar também.
Ou existe um terceiro tipo de transmissão de movimento, que é uma engrenagem dentro da outra, uma pequenininha aqui, tá? Que conforme a de fora gira, a de dentro vai girar também, e vai existir uma relação entre as velocidades lineares desses movimentos e suas velocidades angulares, tá certo? Por exemplo, na transmissão de movimento por contato ou por fio, tá? Deixa eu apagar aqui. Por contato ou por fio, a gente vai ter que a velocidade linear vai ser a mesma para as duas engrenagens, tá? Se eu tenho um objeto, um pontinho aqui, e um aqui, eles vão ter a mesma velocidade linear, executando o movimento aqui ao redor dessa engrenagem. Só que a velocidade angular deles vai ser diferente. Eles vão ter a mesma velocidade linear, só que a gente viu que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Tá? Então, a gente vai ter uma diferença na velocidade angular pelo fato de que os raios das engrenagens são diferentes. A velocidade linear vai ser a mesma, só que a gente já nota que para essa engrenagem B, esse objeto aqui, esse pontinho aqui, ele executaria uma volta muito mais rápido do que em A. Quando A fosse executar uma volta completa, esse aqui já teria executado umas 2 ou 3. Tá? Então, a velocidade angular em B é maior do que em A. Tá certo? Os dois teriam a mesma velocidade linear e a mesma velocidade angular se eles tivessem o mesmo tamanho. Né? Porque aqui os raios seriam de mesmo valor, consequentemente, as velocidades angulares seriam iguais também. Tá certo? Então, o que ele pede para a gente? Ele fala que o rotor de um aerogerador gira a engrenagem A com uma aceleração angular constante de 4 rádios por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, a engrenagem A ela vai ter uma aceleração constante de 4 rádios por segundo ao quadrado. Certo? O raio da engrenagem A é o triplo do raio da engrenagem B. Tá? O raio da engrenagem A é 3 vezes o raio da engrenagem B. Se a engrenagem B está inicialmente girando 20 rádios por segundo, determina a velocidade angular da engrenagem B após 2 segundos. Então, ele nos dá uma aceleração, a aceleração angular aqui dessa engrenagem A. Ele diz qual é a velocidade inicial da engrenagem B e pede que a gente descubra qual que vai ser a velocidade linear, a velocidade angular da engrenagem B após 2 segundos, né? Porque eles têm a mesma velocidade linear. Se a engrenagem A acelera, a engrenagem B vai acelerar também. A aceleração dos dois, a aceleração linear dos dois vai ser igual, né? Porque se a velocidade linear é igual, a variação da velocidade no tempo vai ser igual. Velocidade linear. Só que a variação da velocidade angular não vai ser igual. Tá certo? Porque a gente tem aqui, ó, essa relação, a diferença entre os raios. Se a velocidade angular na engrenagem A vai ser diferente da velocidade angular na engrenagem B, as acelerações vão ser diferentes também. Tá certo? Então, a gente não pode usar esse 4 rádios por segundo ao quadrado aqui da engrenagem A na engrenagem B. Estaria errado. Tá certo? Então, o que a gente vai saber? A gente vai ter que descobrir, primeiro, qual é a aceleração angular na engrenagem B. Tá? Ele nos dá aqui as informações, né? A aceleração angular em A é 4 rádios por segundo ao quadrado. O raio em A é 3 vezes o raio em B, 3 vezes maior. A velocidade angular inicial em B é 20 rádios. Ele quer saber a velocidade angular final após 2 segundos. A gente vai usar a relação da aceleração linear igual à aceleração angular vezes o raio. Tá certo? Isso vai ser usado tanto para a engrenagem A quanto para a engrenagem B. Tá? A aceleração linear da engrenagem A vai ser igual à sua aceleração angular vezes o seu raio, e a aceleração linear em B vai ser igual à sua aceleração angular vezes o seu raio. Tá certo? Só que a gente não descobriu aqui que as duas acelerações lineares são iguais, pelo fato das duas velocidades serem iguais, velocidades lineares, então as acelerações lineares vão ser iguais também. Então a gente vai igualar, ó, esses dois termos aqui. A aceleração angular em A vezes RA vai ser igual à aceleração angular em B vezes RB. Ele nos dá a relação aqui entre os raios, tá? Então a gente substitui aqui o RA por 3RB, pode cortar inclusive aqui já, ó, os dois RB, porque ele pode passar para o outro lado dividindo, vai dar 1, a gente corta. Então a gente vai ter aqui 4, que é a aceleração angular na engrenagem A, 4 vezes 3 vai ser igual à aceleração angular em B. Então a aceleração angular de B é de 12 rádios por segundo ao quadrado, tá? Tem um ao quadrado aqui. 12 rádios por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, já mostra que é diferente. Ó. Você vai ter uma aceleração angular na engrenagem A, e na engrenagem B ele vai acelerar mais rápido ainda.
certo? Então, a gente já tem a velocidade angular inicial em B, a gente já tem a aceleração constante na engrenagem B, e ele quer saber qual que vai ser a sua velocidade angular final após 2 segundos. A gente vai usar o que seria a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variada, a gente vai utilizar para as velocidades angulares aqui, para a velocidade angular e a aceleração angular, certo? A velocidade angular final vai ser igual à velocidade angular inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? A gente já tem a velocidade inicial, que vale 20, na verdade, 20 rádios por segundo, a aceleração 12 e o tempo é após 2 segundos. Então, a velocidade angular após 2 segundos vai ser de 44 rádios por segundo. Tá? 12 vezes 2, 24, mais 20, 44. Certo? Seria aqui a alternativa A. Tem alguma pergunta? Thaleson, a Júlia levantou aí a mão. Opa, pode falar, Júlia. Quiser ligar o microfone, fica à vontade. Na verdade, eu me perdi um pouco a partir do momento que você falou da aceleração, A igual a vezes R, né, vezes o raio. Então, você poderia retomar um pouquinho, por favor? De qual parte da aceleração igual a aceleração angular vezes o raio? Isso, exato. Tá, vou refazer aqui um raciocínio. A gente conhece na física que a gente tem aqui um movimento rotacional, né? Se um objeto está nessa posição, ele vai até essa outra posição aqui, ele vai percorrer um espaço S em um determinado ângulo, para um raio aqui, tá? Então, a gente sabe que S, a gente sabe hoje na física que S, essa variação do espaço, vai ser igual a R vezes o ângulo θ, tá? A gente fazendo essa relação aqui entre a posição final e a posição inicial, a gente vai ter o ΔS aqui, certo? A variação do espaço vai ser igual à variação do ângulo, né, que vai variar também, vezes o raio, certo? O raio vai permanecer constante, mesmo com o movimento aqui. Se a gente dividir tudo pelo tempo, não sei se esse vermelho está ficando legal, está dando para o pessoal ver, dividido pelo tempo, o ΔS pelo tempo vai ser a velocidade linear, que a gente já conhece. O Δθ pelo tempo vai ser a velocidade angular, tá? E o raio permanece aqui. O Δθ pelo tempo é a velocidade angular. Então, a gente já descobre uma daquelas relações que eu mostrei anteriormente, que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Então, a gente variando essa velocidade linear, ΔV, vai variar também a velocidade angular, Δω aqui, e o raio vai permanecer constante, né? No movimento rotacional aqui, o raio sempre é constante. Então, dividindo tudo pelo tempo também. Mais uma vez, peço desculpa, viu, gente, que eu estou usando o mouse aqui. Aí não fica tão legal. A variação da velocidade pelo tempo é o que a gente chama de aceleração linear. A variação da velocidade angular pelo tempo vai ser a aceleração angular. E o raio permanece. Tá certo? Então, essa relação aqui, ó, que a gente usou. O que acontece aqui? A gente tem uma transmissão de movimento que, por contato, a gente sabe que a velocidade linear de uma engrenagem vai ser igual à velocidade linear da outra engrenagem. Velocidade linear. Só que as velocidades angulares não serão iguais. Tá certo? Por quê? Porque as engrenagens têm tamanhos diferentes. A gente sabe que a velocidade linear, como eu mostrei aqui, ó, é a velocidade angular vezes o raio. Substituindo aqui, ó, as duas velocidades lineares são iguais, então esses outros dois termos aqui serão iguais também. Então, como o raio em A é maior do que o raio em B, para isso aqui permanecer igual, a velocidade angular em A vai ter que ser menor do que a velocidade angular em B, tá? Para que isso aqui permaneça igual. Se existe uma diferença entre os raios, vai ter que existir uma diferença entre as velocidades angulares também. Só que aqui, eu falei para você que a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B, então a variação da velocidade linear em A vai ser igual à variação da velocidade linear em B, onde a variação da velocidade linear é a aceleração linear, tá certo? As duas acelerações lineares aqui, ó, tanto na engrenagem A quanto na engrenagem B, serão iguais, tá certo? Mas as acelerações angulares não serão, porque as velocidades angulares não são iguais, devido aos raios que são diferentes, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Ele deu para a gente qual que é a aceleração angular na engrenagem A, e a gente vai ter que descobrir qual que é a aceleração
Ele deu para a gente a aceleração angular na engrenagem A, e a gente vai ter que descobrir qual que é a aceleração angular na engrenagem B, tá certo? Para que depois que a gente descubra essa aceleração angular, a gente consiga usar essa fórmula aqui, ó, porque ele já deu para a gente qual que é a velocidade angular inicial em B. A gente descobrindo a velocidade, a aceleração angular em B, o tempo ele já deu, que é 2 segundos, a gente consegue descobrir qual que é a velocidade final, velocidade angular final após 2 segundos. Tá certo? Então, a gente aqui ó, vai usar essa relação, que a gente descobriu aqui também, que a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Tá? Se a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio, vai ser assim para as duas engrenagens, tanto para a engrenagem A quanto para B. Então, a aceleração linear em A vai ser igual à aceleração angular em A vezes o raio A, da engrenagem A. E para B, a mesma coisa. A aceleração linear em B vai ser igual à aceleração angular em B vezes o raio em B. Tá certo? Só que como a gente descobriu aqui que as duas acelerações são iguais, as duas acelerações lineares são iguais, a gente pode igualar esses dois termos aqui, ó. Primeiro e o outro. A gente iguala os dois aqui. Tá certo? Ele diz pra gente que o raio de A é 3 vezes o raio de B. A gente já substitui aqui, ó. O RA vai ser igual a 3 vezes RB. A aceleração angular em A, 4. Tá certo? A gente pode cortar aqui, ó, o RB com esse RB aqui do outro lado. Então, a gente vai ter que 4 vezes 3 é 12. A gente descobre que a aceleração angular em B é 12. Tá certo? Depois disso, é só jogar na fórmula. Sacou? Deu para entender? Ficou muito rápido, Deu se sim. quiser. Deu? Não, Tá não, certo. deu pra entender, obrigada. Nada. Próxima questão. Outra questão que envolve cinemática rotacional também, tá? Durante uma rajada de vento, as hélices de uma turbina eólica são aceleradas com aceleração angular constante de 0,45 rádio por segundo ao quadrado. Qual é a razão entre o módulo da aceleração centrípeta e o módulo da aceleração tangencial de um ponto na extremidade da hélice, após esta completar 2 voltas, se inicialmente a hélice tem a velocidade angular de 5 rádio por segundo? Então, o que acontece? Tem uma hélice girando de um aerogerador, né, eólico, vai girar com a velocidade angular, com aceleração angular constante de 0,45 rádio por segundo ao quadrado. Ele dá a velocidade angular inicial, que é 5 rádio por segundo, e ele diz aqui, ele quer saber a variação, a razão, na verdade, da aceleração centrípeta pela aceleração tangencial após 2 voltas. Então, o delta-θ aqui vai ser 2 vezes 2π, porque 2π equivale a 1 volta em radianos, que são 360 graus. Então, vai ser 2 vezes 2π. Tá certo? Ele quer saber essa relação aqui entre a aceleração centrípeta e a tangencial. A aceleração centrípeta vai ser a velocidade linear ao quadrado pelo raio, né? A gente sabe que força centrípeta é igual a m v ao quadrado sobre r, né? Esse termo aqui, v ao quadrado sobre r, nada mais nada menos do que a aceleração centrípeta, tá certo? Então, a aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade linear ao quadrado sobre r, tá certo? Enquanto a aceleração tangencial, a gente já sabe que equivale à aceleração angular vezes o raio, ok? Então, a gente já pode colocar aqui, ó, um sobre o outro, né? Ele quer saber qual é essa razão aqui entre a centrípeta e a tangencial. A gente colocou a centrípeta aqui em cima, v ao quadrado sobre r ao quadrado, dividido pela velocidade angular sobre o raio, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a velocidade linear, como eu já mostrei também, a velocidade linear equivale à velocidade angular vezes o raio, tá certo? A gente vai substituir aqui, tá? A gente vai ter que a velocidade linear ao quadrado, né? Agora vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado, tá certo? Dividido por R. Isso aqui é uma divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá certo? Então, a gente já pode cortar esses raios aqui, ó. R ao quadrado, a gente tem aqui, ó, R vezes R embaixo também. R ao quadrado sobre R ao quadrado vai dar 1, tá? Então, a aceleração centrípeta sobre a aceleração tangencial vai ser a velocidade angular ao quadrado sobre a aceleração angular. A aceleração angular a gente já tem, né, que é 0,45 rádio por segundo ao quadrado. Mas a velocidade angular a gente não tem, porque ele não quer saber a velocidade inicial, ele quer saber
qual vai ser essa razão após 2 voltas, tá? Então, essa velocidade angular aqui vai ser uma velocidade angular após 2 voltas, tá certo? Então, a gente vai descobrir quanto que vale essa velocidade angular aqui. A gente vai usar a equação de Torricelli, lá do movimento retilíneo, só que agora em movimento rotacional, tá certo? A gente quer saber qual que é a velocidade angular final ao quadrado. A velocidade angular inicial ao quadrado a gente já sabe que é 5. A aceleração a gente já sabe também. E a variação do ângulo a gente já sabe que é 4π, né? 2 vezes 2π. Então, agora é só fazer a matemática básica aqui. 5 ao quadrado mais 2 vezes 0,45 vezes 4π. A gente vai ter que a velocidade angular final, após essas 2 voltas, vai ser raiz de 35,8, que é muito próximo de 36. Né? E raiz de 36 a gente já conhece, que é 6. Tá? Então, eu já arredondei aqui. Né? Isso aqui seria 5,9, alguma coisa assim, mas eu já arredondei para 6, porque 35,8 é muito próximo de 6. De 36, na verdade. Então, a velocidade angular, após as 2 voltas, será de 6 rádio por segundo. Ok? Então, agora é só substituir aqui a aceleração centrípeta pela aceleração tangencial. Vai ser igual a velocidade após as 2 voltas, que vai ser 6, né? Vai ser 6 ao quadrado dividido pela aceleração que a gente já conhece, que é 0,45. 36 por 0,45 vai dar 80, tá? Então, a razão entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial é 80. Tá certo? Com alguma dúvida nessa questão, pode levantar a mão, ou se quiser ligar o microfone, fica à vontade também, tá? A Ana Letícia levantou a mão, Thales. Ela falou alguma coisa no chat, quiser ligar o microfone, viu, Ana? Fica à vontade. Essa aceleração angular é a soma vetorial da aceleração centrípeta mais da tangente? Aceleração tangente? Aceleração angular? Isso. Não. A aceleração angular vai ser simplesmente a variação do ângulo pelo tempo mesmo. Não vai ser a relação entre a aceleração centrípeta e a tangente, não. Porque, na verdade, quando você tem um movimento rotacional, gente, mesmo um movimento circular uniforme, tá? Porque a gente viu lá no começo, em cinemática retilínea, a gente viu que em um movimento uniforme não existe aceleração. Um movimento retilíneo uniforme não existe aceleração. Só que, mesmo em um movimento circular uniforme, existe aceleração, tá? Porque mesmo que a velocidade linear em módulo, ela não varie aqui, mas ela em sentido vai variar. Porque nessa posição aqui, por exemplo, a gente vai ter uma velocidade tangente nessa posição. Nessa outra posição aqui, a velocidade tangente vai ser nessa posição. Nessa outra aqui, vai estar nessa posição. Em módulo, ela não varia, mas seu sentido varia. Então, quando você pega essa velocidade aqui nesse ponto e nesse, e soma vetorialmente, a gente vai ter uma velocidade, quando a gente faz a relação aqui entre as duas, a gente vai ter uma aceleração que aponta para cá, mais ou menos. Né? E essa aceleração, ela vai ter uma componente centrípeta e uma componente tangencial. Tá certo? Mas que não diz respeito a essa aceleração angular aqui, tá? Essa aceleração angular é só pela variação do ângulo pelo tempo mesmo. Entendeu? Certo. Eu vou passar a bola para John agora. Ele vai resolver umas questões também. Eu vou tomar uma água aqui. Para transmitir aqui, viu, John? Show, beleza. Deixa eu começar a transmitir aqui. Tá dando para ver aí já a questão? Aqui apareceu já. Beleza, só aumentar aqui a questão. Show. Eu trouxe uma questão aqui. Acho que foram 4 questões. Deixa eu ver aqui. Foram 5 questões. E aí eu vou tentar abordar assuntos diferentes, né, do que o Thaleson abordou, que era cinemática vetorial até agora. E aí eu vou trazer mais essa parte de energia, de até mesmo gravitação. A questãozinha assim, aqui, simples, que você consegue resolver tanto por cinemática como por energias, né?
conservação da energia mecânica. Bora lá. Questão 1, ela foi da UBF 2019, primeira fase. 2 corpos, A e B, de massas diferentes, sendo MA 3 vezes MB, foram lançadas verticalmente para cima. Ou seja, pode ser também compreendida como um lançamento vertical, né? Com velocidades iniciais diferentes. Um deles, A, atingiu uma altura 4 vezes maior que o B, né? Desprezando as resistências impostas ao movimento, quantas vezes a velocidade inicial foi superior um ao outro. Beleza. Quando a gente tem um lançamento oblíquo, um lançamento vertical, a gente tem que ter uma velocidade inicial, porque como foi dito, né, anteriormente, essa velocidade inicial vai ser o suficiente para que ele alcance uma altura e a gravidade vá desacelerando o movimento, né, da esfera. A gente consegue fazer por cinemática, mas eu vou fazer de um jeito diferente, que seria por energia mecânica, né? Bora lá. Bora analisar primeiramente a esfera 1, né? A gente sabe que houve um lançamento, então, inicialmente, existia energia cinética, que é dada por mv ao quadrado sobre 2. Deixa eu fazer mais simples, bora aos poucos, né? Como tinha um movimento, né? Então, vai primeiro existir uma energia cinética que vai se transformar em uma energia potencial, porque ela vai ter uma determinada altura, certo? Então, ela vai se transformar numa energia potencial gravitacional. A gente sabe que a energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2, e a energia potencial gravitacional é mgh. Bom, as massas cortas aqui, né? Então vai ficar somente que v ao quadrado. Eu vou passar o 2, está dividindo para o outro lado. Vai ficar 2gh. Então aqui a gente tem a velocidade final da esfera, né? Após o lançamento. Na verdade, é a velocidade inicial. Que a velocidade final vai ser 0, né? Então aqui a gente tem a velocidade inicial da esfera no lançamento vertical. Se a gente quiser também, a gente pode passar essa raiz para o outro lado. A potência, né? Em modo de raiz. E aí a gente tem que a velocidade inicial vai ser raiz de 2gh. A partir daí a gente consegue já fazer, resolver, né, a questão, porque já que a gente sabe a fórmula da velocidade inicial, basta só a gente substituir. Então bora lá, vou fazer aqui do lado. Bora começar com a velocidade de A, né? A atingiu uma altura 4 vezes maior que B. Então, já que A atingiu uma velocidade inicial, uma altura 4 vezes, então a gente vai ter que vai ser raiz de 2g, como foi 4 vezes, 4h. Aí eu multiplico, né? 4 vezes 2 dá 8. Então vai ficar raiz de 8gh. 8 a gente consegue fatorar, né? Se a gente for fazer a fatoração aqui, divido por 2, dá 4. Divido por 2, dá 2. Aí divido por 2 de novo, dá 1. 2 vezes 2. Então a gente vai ter 2a terceira, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, né? Então, se eu substituir aqui, se eu substituir aqui, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado vezes 2gh. Cortou aqui, aí você corta com a raiz e passa esse 2 para fora. Então vai ficar aqui VA é igual a 2 raiz de 2gh. Beleza. Achamos a velocidade de A, que é 2 vezes raiz de 2gh. E agora a gente vai encontrar a velocidade de B. A velocidade de B vai usar a mesma fórmula. Raiz de 2gh, certo?
raiz de 2gh. Como A ele alcançou a altura 4 vezes, o B ele alcançou a altura h, né? Então a gente não tem mais o que mexer aqui. Então a gente consegue já analisar a diferença das velocidades iniciais, certo? A gente consegue analisar que a velocidade de A é 2 vezes a velocidade de B. Então velocidade de... Bora procurar aqui. Velocidade de A é 2 vezes de B? Sim ou não? Pega aqui. Velocidade de A é 2 vezes B? Velocidade de A é 4 vezes B? Não, bora tirar essa aqui. Velocidade de A é igual a velocidade de B? Também não. Velocidade de B é 2 vezes a velocidade de A? Não, né? Velocidade de B também não. Só resta pra gente letra A. Velocidade de A, ela é 2 vezes a velocidade de B. Show? Na verdade, velocidade de A é 2 vezes a velocidade de B. Beleza. É isso mesmo. Bora para a questão 2, que vai falar sobre retomar, né? Um pouco sobre plano inclinado, que a gente falou um pouco, né, na aula passada. Mas aí eu trouxe uma situação diferente, né? Do plano inclinado. Quando a gente vai resolver questões de plano inclinado, a primeira coisa que a gente observa é esse ângulo aqui, certo? Chama ele de ângulo alfa. Que a gente não tem esse ângulo alfa aqui. Porque quando você vai fazer a decomposição, né, da força-peso, esse ângulo alfa ele vai estar presente. Porque a gente tem aqui o peso. Aí a gente vai fazer a decomposição do peso, né, em PY e em PX. E aqui a gente vai ter um ângulo, vai ser o ângulo alfa. Então a gente precisa desse ângulo aqui, certo? Bom, a gente tem um triângulo retângulo. Com ângulo de 90 graus e a gente precisa achar simplesmente esse ângulo aqui. Ele já dá a hipotenusa que é 20, ele dá o outro lado que é 12. A gente não tem esse lado aqui, então bora descobrir, né? Utilizando Pitágoras. A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então vai ficar aqui x vai ser igual, x ao quadrado vai ser 400 menos 144. X vai ser igual a 6, 160, 56. É isso mesmo. Não, 256. E aí se a gente for fazer a raiz, né, de 256, 256 raiz, dá 16. Pronto, descobrimos quem é o nosso x, certo? E agora ficou fácil, né, descobrir o ângulo ou o seno também, o seno e o cosseno. A gente sabe que seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Deixa eu apagar aqui. A gente tem espaço. E aí eu substituo o valor de x lá em... A gente encontrou por 16.
Pronto. E o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, que é o 16, sobre a hipotenusa. Dá para a gente simplificar, né? Vai ficar 3 sobre 5. E aqui o cosseno de alfa vai ser 8, 10, 4, 5, 4 sobre 5. Achamos o seno e achamos o cosseno. Agora a gente consegue, né, fazer a distribuição ali, a decomposição da força. Beleza. Bora agora fazer o diagrama de forças desse bloco A. O que a gente tem? Na questão, ele vai falar a massa do corpo, vai falar que ele tem uma velocidade constante, desprezando-se as massas das cordas da polia, tem atrito. E ele quer que a gente descubra o coeficiente de atrito no bloco A. Ele fala que o bloco A ele tem uma velocidade constante. O que isso quer dizer quando a velocidade é constante? Quando a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é igual a zero. Então, quer dizer que quando a gente for fazer a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração é zero. Então, a gente só vai ter que a força resultante é zero. Beleza. Agora, vamos analisar as forças que tem nesse bloco aqui, né? A gente tem uma P de X, a gente tem o atrito, já que o bloco está subindo com velocidade constante, então o atrito também está para trás. A força de atrito. E a gente tem só uma normal aqui, né? Uma força normal, que ela vai se igualar à nossa P de Y aqui. Além do mais, também, por apresentar uma corda, a gente tem a força de tração. Beleza. Então, como é que vai ficar na nossa segunda lei de Newton, né? Então, a gente vai ter que tração vai ser a positiva, já que o bloco está subindo, menos P de X, menos força de atrito, tudo isso igual a zero. Beleza? Deixa eu só pegar esses valores e descer. Apagar isso aqui. Beleza. Então a gente pode isolar a tração, vai ser P de X mais força de atrito. Tração vai ser igual a P de X é massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes quem? O seno de alfa, né? Que foi o ângulo que a gente escolheu. Mais a força de atrito. Qual que é a fórmula, né? Qual que é a equação da força de atrito? É μ vezes a normal. Só que já dá para a gente substituir aqui quem é a normal, né? A normal é simplesmente a P de Y. A P de Y é massa vezes gravidade vezes cosseno de φ. O seno de φ a gente já tem. O cosseno de φ, o cosseno de alfa a gente já tem. E o seno também. A gente tem a massa, a gente tem a gravidade. A única coisa que a gente não tem é a tração. Essa tração aqui, ela também está presente aqui, ó. Ela também está presente aqui. Só que, por esse bloco, ele está, digamos assim, ele tem duas cordas, né, segurando esse bloco. Então, a sua tração, ela vai ser dividida em dois, tanto nessa corda, como também na outra, né? Porque se a gente tivesse só uma corda segurando esse bloco, então a gente teria a tração normal. Como são duas, a gente divide a tração em dois. Se a gente fosse fazer a tração, né? A tração com a corda só aqui, qual que seria o valor? Seria somente o peso de B, certo? Então, se a tração fosse só uma corda, seria simplesmente a massa de B vezes a
gravidade. Deixa eu botar aqui, que aqui é a massa de A para a gente não confundir. Seria somente a massa de B sobre G. Só que como é sobre 2, porque eu dividi, né? Então vai ser... Se eu quiser descobrir a atração, eu tenho que dividir para 2, passou para lá. Vai ficar aqui. Essa atração aqui é 2 mb vezes a gravidade. Beleza. Agora é só juntar essa arruma de equação que a gente consegue achar o valor, né? Bora juntar. Descobrir uma atração agora. Basta a gente substituir aqui na equação. Vamos substituir. Vai ficar 2 mb vezes g é igual a... Dá para você botar em evidência, né? A massa de A vezes a gravidade. Bota em evidência, vai ficar seno de φ, ou de alfa, mais mi cosseno alfa. Beleza. Agora vamos atrás das informações, né? Ele diz que a massa de A é 1 kg. Vou botar aqui, massa de A 1 kg. O B, massa de B, 1,6. E ele aqui só dá a velocidade que a gente não vai precisar utilizar, né? Agora não estou conseguindo nem passar, arrastar aqui mais. Foi. Bora substituir. A gravidade na UBF ele adota como 10, então vai ficar 2 vezes 1,6 vezes 10 é igual a massa de A, que é 1. 1 vezes 10 dá 10. Seno de alfa a gente já encontrou, né? Então não precisa nem quebrar a cabeça. Que a gente tem aqui. 3 sobre 5 mais mi 4 sobre 5. Aqui vai dar 16. 16 vezes 2, 32. Aí eu faço aqui chuveirinho, né? 10 vezes 3 dá 30. 30 sobre 5. Mais 10 vezes 4, né? Vai dar 40 mi sobre 5. Como eles estão divididos pelo mesmo valor, né? Dá pra gente unir e somar. Então vai ficar 30 mais 40 mi sobre 5. Eu vou passar o 5 para lá. Vai ficar 32 vezes 5. 30. Esse 30 eu vou passar... Menos 5 é igual a 40 mi. Beleza. 32 vezes 5 vai dar 18. Não, 16 mais 16, 32 vai dar 160. Então vai ficar 160 menos 30 igual a 40 mi. Puxar para cá. 160 menos 30 dá 130 igual a 40 mi. Passou o 40 dividindo. A gente tem 130 sobre 40. 13 sobre 4. Dá... Nossa, tem que fazer... Não dá para você fazer a fatoração, né? Então vai dar 8, não 3. Nossa. Peraí que teve algum erro aqui, velho. Eu errei alguma coisa na resolução. Acho que a gente tinha que utilizar essa massa.
Nossa, para encontrar esse erro aqui agora, eu vou pular essa questão que eu devo ter acabando errado alguma coisa na resolução dessa questão. E para procurar esse erro agora, peço até desculpa ao pessoal aí. Quando eu faço essa questão sozinho, né, é super simples, aí quando eu chego aqui para apresentar, parece que a questão some da minha cabeça aí. Eu acho que na última equação da anterior teve um problema porque a massa de ar era 1, na verdade, pelo enunciado, e não A 10. massa... É porque ela está multiplicada pela gravidade, então ficaria 1 vezes 10 Ah, aqui, sim, entendi. entendeu? Para encontrar esse erro aqui agora, tem que refazer a questão e vai demorar muito tempo. Mas eu acho que foi algum erro nessa questão daqui mesmo, né? Da junção das fórmulas, acho que eu errei alguma coisa. Peço desculpa aí o pessoal, é que o nervosismo bate e a pessoa acaba até esquecendo das coisas. Mas bora lá. Questão de gravitação aqui. Essa aqui não tem como esquecer porque é só teoria, né? Não sei se vocês chegaram a estudar já gravitação, mas aqui ele fala sobre as leis de Kepler. São 3, né? Lei das órbitas, a lei dos períodos e a lei do t ao quadrado sobre r ao cubo, né? Bora lá. Ele fala que um professor ele comentou sobre a lei de Kepler no movimento planetário em sala de aula, que é o professor físico. Ele escreveu no quadro 3 indagações. Não, 3 indagações. Todos os planetas do nosso sistema solar descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, tornando-o como centro dessas elipses. Bora lá, primeira lei de Kepler. Ele fala que o planeta ele orbita em uma elipse, e essa elipse possui 2 focos. E um desses focos é ocupado pelo Sol. Então, bora substituir esse foco 1 aqui pelo Sol. E aqui estaria o planetinha, né? De massa m, que possui a velocidade v, e que o Sol ele possui um vetor posição em relação a esse planeta. E a gente tem um ângulo aqui que é em relação à velocidade, né? E o vetor posição. Todos os planetas do nosso sistema solar descrevem órbitas elípticas. Sim, correto. Descrevem órbitas elípticas, tornando o Sol como centro dessas elipses. Não, não é o centro. É o foco. Um dos focos dessa elipse. Então, questão 1 está errada. Sabemos que os dias são mais curtos no inverno e mais longos no verão. Isso aqui correto. Se você observar, né, o Sol, a Terra, por ter uma certa inclinação, dependendo de onde ela vai estar aqui nessa elipse, existirão dias que serão no inverno, onde os dias serão mais curtos, e no verão os dias são mais longos. Assim, podemos concluir que o vetor posição, ou seja, esse vetor R da Terra, linha que une ao Sol, né, varre uma área do espaço menor no inverno do que no verão, para o mesmo período de 24 horas. Aqui a gente utilizou a primeira lei de Kepler, que fala da lei das órbitas, né? E aqui, para essa segunda afirmativa, a gente vai utilizar a segunda lei de Kepler, que fala sobre a lei das áreas. Vamos pegar aqui esse mesmo elipse. Vamos botar o Sol como um dos focos. E aqui o vetor posição ele vai varrer, por exemplo, desse ponto aqui a
ele vai varrer até, por exemplo, esse ponto P aqui. Aqui tem uma área 1. Ele gastou um certo tempo para fazer isso, certo? Só que quando ele chegar aqui, em um ponto D, e varrer no mesmo tempo até esse ponto C, ele gastou o mesmo tempo. E ele varreu uma área 2, né? Na verdade, não é nem área 1. Área 2. O que a segunda lei de Kepler vai dizer para a gente? Ele vai dizer que quando o intervalo de tempo for iguais, essa área 1 ela vai ser igual à nossa área 2. Então ele está dizendo aqui que podemos concluir que o vetor posição da Terra varre uma área de espaço menor no inverno do que no verão para o mesmo período, né? Se a gente tem o mesmo tempo, que é o 24 horas, o Sol ela vai varrer a mesma área. Ela não varre área menor quando a gente tem tempos iguais, né? Então aqui estaria errado. É tanto que tem uma definição, né? Que é chamada de velocidade areolar. Não sei se vocês já ouviram falar, que trata justamente sobre a variação da área que o Sol varre em relação ao tempo. E essa variação da área em relação ao tempo, ela é constante. Ou seja, para o Sol vai varrer uma determinada área em um determinado intervalo de tempo igual. Então, essa velocidade chamada areolar, que é só para definição, ela sempre vai ser constante. 3. As leis de Kepler não fazem referências à força de interação entre o Sol e os planetas. Correto. Quem que vai fazer essa referência à força de interação? Vai ser o próprio Newton, quando ele fala da força gravitacional. Gravitacional. Então, só que está correta é a letra 3. Resposta é a letra D. Pronto. Falamos da primeira lei de Kepler, falamos da segunda lei de Kepler, agora falta só a terceira lei de Kepler, né, que já que são 3. Eu trouxe uma questão aqui justamente para falar sobre essa terceira lei. Um jornal informou que foi descoberta uma estrela com as mesmas características do Sol e que, orbitando ao seu redor, existe um planeta rochoso que pode abrigar vida. Sabendo-se que esse planeta está a uma distância média da estrela, né, 4 vezes maior que a distância média entre a Terra e o Sol, quanto tempo, em anos terrestres, ela leva para completar uma volta em torno da estrela? Ou seja, ela quer saber quanto tempo que essa estrela ela vai dar uma volta, né, uma volta completa, em anos terrestres, em torno do Sol. Bom, a terceira lei de Kepler, ela nos diz o seguinte. Ela diz que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, ele sempre vai ser constante. Ou seja, todo o período que eu pegar em relação a qualquer planeta, qualquer outro planeta, ao quadrado e dividir pelo seu raio ao cubo, sempre vai dar uma constante. Bora fazer o teste? Ó, ele está pedindo aqui justamente o período, né? Então a gente pode igualar o período da Terra com o raio da Terra. E a gente quer saber o período dessa estrela, né? Dividido por... Ele disse que é 4 vezes maior que a distância média entre a Terra e o Sol. Ou seja, esse raio ele vai ser 4 vezes o raio da Terra. Então vai ser 4RT ao cubo. Como ele quer em anos, né? A gente sabe que a Terra demora 365 dias para dar uma volta, então isso quer dizer um ano, né? O período aqui então vai ser 1 ano ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo, igual ao período dessa estrela, que a gente não sabe, sobre 4 ao cubo dá 60
raio da Terra ao cubo. Aqui a gente consegue cancelar o raio da Terra, né? Dá para cortar, porque se eu passar para lá multiplicando e também passar, dá para cortar. Então vai ficar 1 ao quadrado dá 1, vai ficar 64 vezes 1, é simplesmente o período da estrela ao quadrado. Então esse período da estrela vai ser o raio de 64. Vai ser a raiz de 64, que dá 8 anos. Ou seja, para essa estrela dar uma volta completa, ela demora 8 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Então a resposta certa é a letra D. E aí agora eu passo para o Thaleson, né? Que vai responder outras questões sobre trabalho e energia. E depois, se ainda sobrar tempo, eu respondo outra aqui. Bom, vamos lá, gente. Vou transmitir a tela aqui novamente. Confirma se vocês estão me ouvindo normal. Estou usando fone de ouvido aqui, às vezes fica bugando. Estão me ouvindo normal? Tudo certo? Pode ouvir, sim. Tudo normal. Tá certo, obrigado. Bom, pessoal, vou começar com essa questão aqui, que é uma questão fácil, relativamente fácil, só que ela tem uns porénzinhos aqui que eu achei interessante, porque ela diz o seguinte: no laboratório de física, o professor Physicson propôs uma experiência que consistia em lançar com a mesma velocidade e simultaneamente duas esferas de metal com a mesma massa e tamanho, sobre os trilhos mostrados na figura abaixo. Para isso, considere os dois trilhos sem atrito e com o mesmo comprimento. Tá? A saliência no trilho A possui a mesma curvatura que a depressão no trilho B. A partir dessas informações, pode-se garantir que a bola que percorre a trajetória primeiro é... Então, ele dá para a gente aqui duas trajetórias. Então, na primeira aqui a gente tem uma lombada, na segunda a gente tem aqui uma depressãozinha, e que essas bolas saem com a mesma velocidade. Tá certo? O que vai acontecer? Do ponto de vista energético, tá, em relação à energia, as duas aqui inicialmente vão ter uma energia cinética, né, que é aquela energia que é a energia associada ao movimento do corpo, já que elas saem com a mesma velocidade, elas vão ter a mesma energia cinética. E como não existe atrito, ele pede para a gente desprezar o atrito. Quando elas chegarem ao mesmo lado, quando as duas chegarem do outro lado, elas vão ter a mesma energia cinética novamente, né? A bola A vai ter a sua energia cinética transformada em energia potencial, posteriormente a energia cinética de novo. Do mesmo jeito aqui, ó, você vai ter energia cinética se transformando em potencial, depois volta a ser cinética. Então, se as duas saem com a velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo, elas vão chegar até o outro lado com a velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Mas isso quer dizer que elas vão chegar ao mesmo tempo? Não. Ó, a alternativa A que a gente já descarta. A energia mecânica, em ambas as situações, não são conservadas. Elas são conservadas sim. Elas só não seriam conservadas se aqui tivesse alguma energia dissipativa. Tá? No caso de uma força de atrito, que converte a energia cinética em energia térmica, ou uma força de resistência do ar, que também converte a energia cinética em energia térmica. Mas no caso aqui, qual que vai chegar primeiro ao outro lado? Né? A bola A, quando ela chega nessa região aqui, certo? A gente tem aqui essa lombada, essa região da lombada, que vai causar uma força normal, né? Vai apontar mais ou menos nesse sentido, força normal sempre perpendicular à superfície, tá? E essa força normal, ela vai ter duas componentes. Vai ter uma componente no eixo Y e vai ter uma componente no eixo X, tá certo? Essa componente no eixo X, ela vai atuar sozinha no eixo X, essa componente da força normal, e contrária ao movimento, tá certo? Então, ela vai desacelerar a bola A nessa subida. Então, se ele estava com uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo, essa velocidade ela vai diminuir até ela chegar lá em cima, e depois vai aumentar novamente.
Porque quando ela estiver descendo, força normal aqui, ó, desse lado agora vai apontar para esse outro lado, vai ter ainda sua componente no eixo X, vai ter sua componente no eixo Y, tá? Só que agora o componente no eixo X vai estar no sentido a favor do movimento, né? Vai estar para a direita. Então, ela vai atuar sozinha, acelerando essa bola no eixo X, tá? De forma que essa desaceleração e essa aceleração, elas são iguais em módulo. Consequentemente, a velocidade de 10 metros por segundo aqui que essa bolinha tinha, ela vai aumentar, vai diminuir para depois aumentar e voltar a ser aqui do outro lado 10 metros por segundo. Só que no caso da bola B, a gente vai usar essa mesma relação de força normal, só que vai ser de uma forma diferente, ó. A força normal, inicialmente, ela vai ter uma componente que vai acelerar a bola, tá? Que é a força normal, vai ter a componente no eixo X, sua componente no eixo Y, e essa componente no eixo X, ela vai acelerar a bola B no eixo X, tá? Então, se ela estava com 10 metros por segundo aqui no eixo X, na descida ela vai acelerar a sua velocidade, vai subir, né? Então, ela vai mais rápido do que a bola A. E na volta aqui, né, vai ter a força normal aqui, que agora vai desacelerar a bolinha. Componente Y, componente X. Componente X aqui contrária ao movimento. Né? Então, ela vai desacelerar a bolinha de modo que quando ela chegar aqui no final, ela volte a ter os 10 metros por segundo que ela tinha antes. Tá certo? Isso quer dizer que a bola B, ela vai chegar primeiro do que a bola A, porque a bola A, em nenhum momento, ela passou dos 10 metros por segundo que a gente estipulou. Ela estava em 10 metros por segundo no eixo X, esse valor diminuiu e depois voltou para os 10. Enquanto a bola B estava em 10 metros por segundo, ela aumentou o valor da sua velocidade para depois diminuir. Então, ela chega mais rápido no final do percurso do que a bola A. Tá? Eu vi essa questão assim, eu fiquei um pouco confuso no começo. Tipo, é uma questão fácil, né? Você analisando assim, nem precisaria fazer essa análise assim como eu estou fazendo. Você poderia responder de cara já qual que chegaria primeiro, mas é interessante, né? A gente vê essa distribuição de forças. A componente normal aqui no eixo Y, ela não vai contar, porque vai ter relação com a força-peso aqui, tá? Que vai se conservar. No eixo Y aqui, inicialmente ela desacelera no eixo Y, para depois acelerar no eixo Y também. E aqui é o contrário, ela acelera para depois desacelerar. Né? Mas, tipo, em relação ao eixo Y, no final elas vão ter a mesma velocidade aqui. Tá? Mas no eixo X, não. Por isso que a bola B vai chegar primeiro. Tá certo? Próxima questão. No parque de diversões da cidade, uma menina deseja escolher um dos escorregadores da figura abaixo, de modo que consiga atingir a maior velocidade possível ao chegar à base do escorregador, desprezando se o atrito ali existente identifique a resposta correta. Bom, a menina está aqui no escorrego e ela quer saber em qual desses escorregos aqui que ela for, ela vai chegar primeiro no final. É uma questão muito tranquila, tá? Muito tranquila, porque como não tem atrito, não existe força dissipativa, tá? Então você vai ter aqui, ó, quem já conhece os termos energéticos, você tem aqui em cima, ela tem uma energia potencial gravitacional que vai se converter inteiramente em energia cinética. E já dou spoiler, isso vai ser para todas, deixa eu botar vermelho aqui. Quando ela chegar aqui no final do movimento, tanto para um quanto para outro, ela vai ter a mesma velocidade, porque não existe força dissipativa. Tá? Você vai ter o campo gravitacional atuando aqui, então a força potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética no final desses 3 metros para todos os casos. Então, para todos os casos, a velocidade final dela aqui, ó, vai ser igual. Só que se a questão perguntasse em qual delas, dos escorregos, ela chegaria em um menor tempo, seria na primeira. Né, porque a aceleração aqui seria maior, devido ao declínio aqui que é maior, ele teria uma aceleração maior e chegaria lá embaixo mais rápido. Né? O que demoraria mais, provavelmente, seria o último aqui. Mas, em relação a tempo, o primeiro escorrego, ela chegaria mais rápido. Mas, em relação à velocidade, todos chegariam ao mesmo tempo. Em termo energético, energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Tá? mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Você teria a mesma velocidade final. Mas a gente pode fazer isso também, fazer essa análise da velocidade em termos de cinemática e dinâmica. Eu trouxe 2 situações aqui para mostrar para vocês. Tá? Por exemplo, se a gente tem
uma bola em queda livre, nesses mesmos 3 metros. Tá? Uma bola em queda livre, ela parte do repouso aqui e vai até lá embaixo. Tá? A gente pode usar a equação de Torricelli para descobrir qual que vai ser a sua velocidade final. Né? A velocidade inicial é igual a zero, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, e a variação do espaço vai ser 3 metros. Velocidade ao quadrado igual a 2g, 2 vezes g vezes 3, a velocidade vai ser igual a raiz de 60 metros por segundo. Tá? 2 vezes 3 vezes 10, usando a gravidade como 10 aqui para simplificar. Tá? Então, essa bola chegaria ao final do movimento com a velocidade de raiz de 60 metros por segundo. Só que uma outra situação, né, onde essa bola está a uma altura de 3 metros, só que ela vai descer aqui, ó, uma ladeira, tá certo? Com comprimento L, que está a 45 graus. Se está a 45 graus, é como se isso aqui fosse um quadrado, tá certo? É como se fosse um quadrado partido ao meio. Tá? Então, consequentemente, os 3 metros aqui na vertical vai ser os 3 metros na horizontal também. Tá certo? Ângulo de 45 graus. Então, o que a gente vai fazer? Analisando a dinâmica desse movimento, a gente não vai usar aqui simplesmente a aceleração da gravidade, porque ele vai descer com aceleração menor. Tá? A gente não vai usar a gravidade completa aqui. Por quê? Fazendo a distribuição de forças, eixo X, horizontal aqui a rampa, eixo Y, perpendicular à rampa. Você vai ter o peso sempre na vertical para baixo. Tá? Fazendo um ângulo de 45 graus aqui. Tá certo? Você vai ter a componente no eixo Y, vai ter a componente no eixo X. A componente no eixo Y do peso, a gente não vai utilizar porque ela vai se anular com a força normal que está para esse outro lado aqui. Tá? Mas a componente no eixo X é o que vai acelerar essa bolinha. Né? Então, para a gente calcular a componente no eixo X, cosseno de 45 graus vai ser igual a P de X sobre P, né? Adjacente pela hipotenusa. Então, P de X vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é o valor do cosseno de 45, né? Trigonometria, vezes o peso, certo? Então, essa força, esse Px aqui, vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração igual a raiz de 2 sobre 2 vezes m vezes g, que é o valor do peso. Tá certo? A gente pode cortar as duas massas aqui. A gente vai ter que a aceleração é igual, usando a gravidade como 10 sobre 2, 5 raiz de 2. Então, a aceleração com que essa bola vai descer aqui nessa ladeira de comprimento L não vai ser a aceleração da gravidade, vai ser uma aceleração menor. Vai ser 5 vezes raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Raiz de 2 é mais ou menos 1,7, não lembro muito bem, ou é 1,4. Então, vai ser uma aceleração menor do que os 10 da gravidade, tá certo? Então, agora vamos descobrir o comprimento L aqui que ela vai percorrer. L ao quadrado, se é um triângulo retângulo, né? L ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Né? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, passando aqui o quadrado como raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. A gente pode tirar esse 3 ao quadrado da raiz aqui. L vai ser igual a 3 raiz de 2. Né? Para um quadrado, se isso aqui a gente considerar um quadrado, a gente já tem essa formulazinha pronta, né? Todo quadrado, quando você vai medir a diagonal, é L raiz de 2. A prova é esta daqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem o comprimento que ele vai percorrer, a gente tem a sua aceleração. Vamos jogar na equação de Bernoulli agora para saber qual que vai ser a sua velocidade final aqui. Tá? Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S. A velocidade inicial, 0, que parte do repouso, assim como a outra situação, mais 2 vezes a delta S. A aceleração a gente descobriu que é 5 raiz de 2, o delta S, 3 raiz de 2. Tá? Então, a gente vai ter que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 5 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Tá certo? Que é a aceleração e o comprimento da rampa aqui. Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, a gente vai ter 30 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, já passando essa raiz aqui para o outro lado, esse quadrado aqui para o outro lado como raiz. A gente vai ter raiz de 30 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, vai dar raiz de 4, que é 2. Tá? Então, você vai ter aqui raiz de 30 vezes 2, que vai dar 60 metros por segundo. Então, tanto para um corpo em queda livre aqui, ó, sem ser numa ladeira, quanto para um corpo descendo aqui numa inclinação de 45 graus, a velocidade final vai ser a mesma. Certo? Vai ser a mesma. Se fosse uma rampa aqui com um ângulo de 89 graus, porque 90 ele não ia descer, né? 89 graus. Ele ia descer bem devagarzinho,
até o final, ia demorar muito para acontecer todo o movimento, mas quando chegasse no final desses 3 metros aqui, ele ia estar com essa mesma velocidade. Isso é muito interessante, né? A gente pode fazer, eu trouxe para vocês essa análise com termos de cinemática e tal, dinâmica, distribuição de forças, mas isso aqui seria muito mais rápido de vocês analisarem por fatores energéticos, tá? Energia potencial se transformando em energia cinética. Com certeza seria dessa forma que vocês responderiam lá a prova, e eu trouxe isso aqui só para demonstrar como, mesmo em fatores de cinemática, dinâmica, a gente consegue provar que isso aqui é verdade, tá? Então, ele pergunta qual que vai qual que vai chegar mais rápido no final, né? A alternativa certa aqui é a alternativa E. Independente do tipo de escorregador escolhido, a velocidade será a mesma na base. Ok? Thales, Pois não? antes de tu passar para a próxima questão, deixa eu só mostrar aqui de novo a questão que eu tinha errado, porque eu encontrei aqui o erro, só para terminar. Posso parar de transmitir aqui. Já tá aparecendo aí? Apareceu agora. Pronto, o erro que eu tinha feito, né, foi de fazer isso aqui, ó. Eu tinha encontrado a tração, e aí eu disse que a tração era para ser dividido por 2, né? Porque como estava sendo 2 cordas, teria que dividir por 2. Aí eu peguei esse 2 aqui e passei para cá, mas não. Ó, a tração é essa aqui, né? Se fosse somente uma corda. Se a gente for substituir a massa de B e a gravidade, a gente vai ter que a tração vai ser 16 newtons, certo? Como aqui a tração se divide por ser 2 cordas, então a gente tem que tração dividido por 2 vai ser 16 dividido por 2 dá 8 newtons. Ou seja, é esse 8 newtons aqui que eu vou usar aqui. Por isso que estava dando errado. Aí quando eu substituo o 8 newtons aqui, e aí eu faço, né, a massa de ar é 1, vezes a gravidade é 10, seno de alfa é 3 sobre 5, então vai ficar, fazer direto, 30 sobre 5. Que aí vai ficar 10 vezes 3, 30, 30 sobre 5. Mais, aqui novamente 10, 10 vezes 40, vai ficar 1040 sobre 5. E aí, como são os mesmos denominadores, eu vou ficar com 30 mais 1040 sobre 5. E aí eu posso passar o 5 para lá, multiplicando, vai ficar 8 vezes 5. O 30 está somando, eu vou passar subtraindo, vai me sobrar 40 mil. 8 vezes 5 dá 40, 40 menos 30 dá 10, 40 mil. Aí 40 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu tenho que mi vai ser 10 sobre 40. Dá para você fazer a simplificação, né? Vai ficar 1 sobre 4. Que 1 sobre 4, como a gente sabe, é 0,25. A questão é a letra C. Era só essa questão aqui dessa tração aqui que eu passei multiplicando, não sei lá porque eu passei. Mas era só isso o erro. Obrigado aí, Thaleson. Pode continuar aí. Show. Ó, já são 3h30. Aí você vai responder algum ainda, John? Eu posso fazer mais uma. E Pode. eu faço mais uma, aí você faz a última. Pode ser assim? Você vai fazer algum ainda? Porque minha última, ela demora um pouquinho mais, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Você responde... Só falta um, é isso na tua lista? Não, ainda tem umas 3 questões ainda. Pronto, você responde 2 até, e aí eu passo a última questão que eu ia fazer como questão de desafio, que é aquela lá do... Pronto, show de bola. Beleza. Ok, vocês já estão vendo aí a questão? Já estão vendo a apresentação? Tudo certo? Aham, pode ir. Ok.
Tá, a próxima questão aqui. Esse texto aqui acima, tá, pessoal? Ela vai se referir a essas duas questões, que são duas questões seguidas da OBF 2015. Se não me engano, terceira fase. No caso, primeira fase, nível 3. Considere uma situação análoga a uma montanha-russa, na qual um bloco desliza sem atrito sobre uma calha que tem o perfil representado na figura abaixo. Tá certo? Onde H, a altura aqui H, vai ser igual a 4 vezes R, esse R sendo o raio dessa circunferência aqui. Tá? E sendo R o raio do trecho circular, ok? Sabendo que o bloco parte do repouso do ponto A e H é igual a 5. E parte do repouso aqui. Então, ele diz pra gente que H vale 4 vezes o raio e, ao mesmo tempo, diz que H vale 5. Então, a gente já consegue descobrir quanto que vale o raio, né? H vale 5 metros, né? E H também vale 4R. Então, a gente consegue isolar, a gente iguala esse 4R aqui com esse 5, então R vai ser igual a 5 sobre 4, né? Passando 4 para o outro lado dividindo. E ele parte do repouso aqui na sua velocidade inicial. Ele quer saber, aqui nessa primeira questão, qual é a velocidade do bloco C, não, do bloco, qual é a velocidade do bloco no ponto C. Tá? Então, ele vai partir daqui de cima, vai descer, vai passar por esse ponto B e vai até o ponto C. Tá certo? Ele diz que não tem atrito, tá? Desliza sem atrito. Então, a gente vai ter aqui uma conservação da energia mecânica, tá certo? O bloco tem energia potencial, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética e depois vai se transformar em energia potencial novamente. Só que, nesse ponto C, ela não vai ter só energia potencial, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 2, tá? A gente vai ter, vou dividir do trecho A até o trecho B e depois do trecho B até o trecho C, para a gente descobrir quanto que vale essa velocidade aqui no ponto C, tá certo? Você poderia fazer direto também, mas eu vou fazer assim só para ficar mais detalhado. Então, do ponto A até o ponto B primeiro, tá? Você vai ter a energia potencial gravitacional se transformando inteiramente em energia cinética, tá? Energia potencial gravitacional, mgh, massa vezes gravidade vezes altura, né? Vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, a velocidade nesse ponto B. Né? A gente pode cortar as massas. 10 vezes h que vale 5, 50, né? A gente passa o 2 para o outro lado multiplicando já. 50 vezes 2, 100. Então, a velocidade aqui no ponto B vai ser raiz de 100 em 10 metros por segundo. Tá? Então, aqui embaixo, no ponto B, ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Vamos fazer agora do trecho B, aqui do ponto B, até o ponto C. Como eu falei, quando ele chegar no ponto C, ele não vai ter simplesmente uma energia potencial. Ele vai ter uma energia potencial e uma energia cinética também, porque esse bloco ainda vai estar em movimento. Tá? O movimento desse bloco só pararia se ele tivesse aqui uma rampa, aqui desse outro lado, ó, que se estendesse até uma altura H, que foi a altura de onde ele partiu. Né? Quando ele chegasse lá em cima, que ele não teria mais velocidade, toda a sua energia cinética seria transformada em energia potencial, tá certo? Então, não teria mais velocidade no bloco. Tá? Mas como no trecho C aqui, ó, que equivale à altura 2R, né? Que é o diâmetro aqui dessa circunferência, vai ser menor do que H, então ele vai ter ainda energia cinética e vai ter energia potencial. Então, você vai ter essa energia cinética aqui, se transformando em energia potencial e energia cinética nesse ponto C. Vamos lá, energia cinética no começo vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, vai ser igual a energia potencial nesse ponto C, tá? mgh, onde esse H agora não vai ser 5, tá? Vai ser 2R, mais a energia cinética no final aqui, que vai ser mvf ao quadrado sobre 2. Tá? Que é justamente a velocidade que a gente quer encontrar, a velocidade que ele vai ter nesse ponto C. Tá? A gente pode cortar as massas, né? Porque se a gente colocasse as massas em evidência aqui no lado direito da equação, a gente conseguiria cortar com aqui do outro lado, então a gente já corta elas. E a velocidade inicial ao quadrado, a velocidade inicial aqui no ponto B, equivale a 10 metros por segundo, que a gente já encontrou. Então, 10 ao quadrado, 100, dividido por 2, 50. Tá certo? G vezes H vai ser 10 vezes 2 vezes 5 sobre 4, porque o H, nesse caso aqui, vai ser 2 vezes R, e o R é 5 sobre 4. Então, vai ser 10 vezes 2 vezes 5 sobre 4, mais a velocidade final ao quadrado sobre 2. Matemática básica, você efetua aqui essa multiplicação, vai dar
10 vezes 2, 20, vezes 5, 100, dividido por 4, 25, passa para o outro lado, subtraindo. Vai ter 50 menos 25, passa o 2 aqui, multiplicando. Então, a gente vai ter 50 menos 25, que vai dar 25, vezes 2, 50, certo? Então, a velocidade final vai ser igual a raiz de 50, que é aproximadamente 7,1, tá? Porque raiz de 49 equivale a 7, tá certo? Então, raiz de 50, que é só um pouquinho depois, 49 vai ser 7,1. Então, esse é o valor da velocidade que a gente vai ter aqui no ponto C. Só que é aquilo que eu falei, vocês já poderiam fazer direto isso aqui, ó, para economizar cálculo. Tá? Eu fiz assim, dividindo em trechos, do ponto A até o ponto B, e do ponto B até o ponto C, mas vocês poderiam fazer do ponto A direto até o ponto C. Tá? Você teria essa energia potencial gravitacional no ponto A se transformando em energia potencial gravitacional mais energia cinética nesse ponto C. Tá? Vocês fazendo direto isso aqui, daria a mesma coisa, o mesmo resultado. Ok? Próxima questão aqui, ó. Qual o valor da força normal no ponto C, considerando que a massa do bloco vale 1 kg? O que vai acontecer? Esse bloco ele vai entrar aqui nessa circunferência, né, e vai chegar até aqui em cima. Ele tenderia a continuar o movimento. Só que, como o movimento desse bloco ele vai aqui com a velocidade, ele tenderia a ir até uma altura h, quando ele chegar aqui em cima, no ponto C, ele ainda vai estar colado com essa circunferência aqui do bloco C. Então, ele vai ter uma força normal. Ele vai ter uma força normal, nesse caso aqui, que aponta para baixo, né? Porque a força normal sempre é perpendicular à superfície. A superfície está aqui para baixo, força normal. E a força peso também vai ser para baixo. E as duas forças somadas, como isso aqui é uma circunferência, vai ser igual à força centrípeta, tá? Vai ser igual à força centrípeta, nesse ponto C. Então, você vai ter que a força peso mais a força normal desse bloco aqui no ponto C vai ser igual à força centrípeta. Tá certo? Por ser um movimento rotacional. Isolando aqui a força normal, passa a força peso para o outro lado. Força centrípeta, a gente já viu, massa vezes velocidade ao quadrado, sobre R, onde essa velocidade é a velocidade no ponto C, tá? Vai ser a velocidade no ponto C, menos massa vezes gravidade, que é a força peso aqui. Tá certo? Então, como a massa vale 1, ele disse aqui que a massa do bloco vale 1, a gente praticamente já corta ela já aqui, porque vai ser 1 vezes velocidade ao quadrado, vai ser velocidade ao quadrado. Tá? 1 vezes g vai ser g. Então, velocidade final ao quadrado, que vai ser a velocidade aqui no ponto C, 7,1, a gente já descobriu, ao quadrado, sobre R, e R vale 5 sobre 4. Tá? A gente vai ter uma divisão de frações aqui. Mas, efetuando aqui essas multiplicações e divisões, a gente chega aqui 50,4, que vai ser 7,1 ao quadrado, vai ser 50,4 vezes 4, dividido por 5. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse 4 vai estar multiplicando em cima agora aqui. E o 5 vai continuar no denominador. Tá certo? A gente vai ter aqui 50,4 vezes 4 sobre 5 vai dar 40,32. Tá? E usando a gravidade aqui como 10, que é o que vai sobrar aqui, 40,32 menos 10, a gente vai ter que a força normal é aproximadamente 30,32 newton, tá? Que é aproximadamente 30 newton. Então, a resposta correta aqui é a alternativa D. Tá bom? Para a próxima e última questão. A velocidade de um projétil V0 pode ser determinada através de um pêndulo balístico, que consiste em um dispositivo de massa M, de 2,5 kg, pendurado por 2 fios de massa desprezível. Considere um projétil de massa M, de 50 gramas, com velocidade de 102 metros por segundo. Tá? O que é um pêndulo balístico? Ele tem aqui uma estrutura com 2 fios e uma massa grande, onde você efetua um disparo nessa massa, e essa bala vai entrar nessa massa, e esse bloco ele vai subir até uma certa altura. Tá? Então, através dos conceitos que a gente já conhece, de energia cinética, energia potencial gravitacional, a gente consegue descobrir qual que foi a velocidade inicial com que essa bala, que essa bala percorreu antes de bater no bloco, tá certo? Só que aqui é uma questão que ele não pede velocidade, tá? Porque ele já diz, ó, a velocidade da bala vale 102 metros por segundo, tá certo? Mas o que vai acontecer aqui? Existe uma grandeza, pessoal, que é momento linear, quantidade de movimento, não sei se vocês já viram, que ela é uma relação entre a velocidade de um objeto e a sua massa. É a quantidade de movimento, é o momento linear de um corpo.
que é, inclusive, devido a essa relação de massa e velocidade, que é o momento linear, é através dessa relação que existem, que derivam as 3 leis de Newton, tá? As 3 leis de Newton derivam justamente da quantidade de movimento de um corpo. Por exemplo, a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, a força, na verdade, vai ser uma derivada do momento linear de um corpo pelo tempo, tá? Que, consequentemente, vai ser massa vezes aceleração, mas para uma situação específica em que a massa dos corpos permanece a mesma, tá? Então, força só é igual a massa vezes aceleração quando a massa dos corpos permanecem constantes, ok? Só que vamos lá, momento linear. Massa vezes velocidade. Esse conceito ele vai ser utilizado para colisões, tá? Existe uma relação grande do momento linear e a colisão dos corpos. Existem 3 tipos de colisões na física. É uma colisão perfeitamente elástica, a gente tem a colisão inelástica e uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Já adianto para vocês, em todas as 3 colisões, tanto inelástica quanto elástica, quanto perfeitamente elástica, a quantidade de movimento no começo do sistema vai ser igual a depois. Então, você tem uma quantidade de movimento aqui antes da colisão. Após a colisão, a quantidade de movimento vai ser a mesma. O momento linear vai ser o mesmo, tá certo? Mas o que não vai se conservar é a energia cinética do movimento, tá bom? Quando você tem uma colisão perfeitamente elástica, nenhuma energia é dissipada. A energia cinética antes da colisão vai ser igual à energia cinética total depois da colisão. Tá certo? Só que quando você tem uma colisão inelástica ou perfeitamente inelástica, vai haver perda de energia cinética. Tá? A energia cinética no começo vai ser diferente da energia cinética no final. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma colisão perfeitamente inelástica, porque após a colisão, os 2 blocos as 2 massas vão sair juntas. A bala vai entrar na massa M e eles vão sair juntos aqui. Ó. Então, a gente vai ter uma colisão perfeitamente inelástica, onde vai haver perda total máxima de energia cinética. Não significa que a energia cinética no começo, no final a energia cinética vai ser 0. Não, mas vai haver perda máxima de energia cinética, tá? No caso de uma colisão perfeitamente elástica ou inelástica, os blocos não vão sair juntos. As massas não vão sair juntas. Vai haver colisão, né? E cada um vai para um lado. Você pode imaginar, por exemplo, uma sinuca, onde você dá uma tacada, uma bola bate na outra e uma vai e a outra vai para outro canto. Pronto, ali a gente tem uma colisão ou perfeitamente elástica ou inelástica. As bolas não saem juntas, coladas uma na outra, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma colisão perfeitamente inelástica, porque após a colisão, as massas vão sair juntas. E como eu falei, a quantidade de movimento, o momento linear no começo, antes da colisão, vai ser igual no final. Tá certo? Então, vamos lá. Qual é a perda de energia cinética após a colisão? Ele já pergunta qual é a perda. Por quê? Porque isso aqui foi uma colisão perfeitamente inelástica. As massas saíram juntas, tá? Mas a gente sabe que a quantidade de movimento vai se conservar antes e depois da colisão. Momento linear, vamos ter como essa letrinha P aqui, tá? Momento linear no começo, antes da colisão, vai ser igual ao momento linear no final da colisão. Antes da colisão, a gente vai ter aqui 2 momentos lineares, que é o momento linear da massa menor, que é a bala, e o momento linear da massa maior, que é o bloco, tá? Que isso aqui já vai ser 0, porque como esse bloco maior de massa mzão, ele está estático, ele não vai ter velocidade. O momento linear é massa vezes velocidade, tá? Então, o momento linear da massa maior vai ser 0, tá? E após a colisão, você vai ter um momento linear que vai ser uma relação das 2 massas, eles vão sair juntos, entendeu? Então, a massa aqui, massa vezes velocidade desse momento linear, a massa vai ser a soma das 2 massas, tá certo? Então, o que a gente vai ter? Que é 0, né? A gente vai ter que massa do mzinho, da bala, mais a sua velocidade inicial, isso antes da colisão. Vai ser igual, após a colisão, a massa da bala mais a massa do bloco vezes a velocidade final deles. Né? Como eu falei, o momento linear é massa vezes velocidade. Certo? Então, o que a gente vai ter? A massa da bala aqui é 50 gramas, que é 0,05 quilogramas. E a sua velocidade é 102 metros por segundo. Então, 0,05 vezes 102 vai ser igual a massa da bala e a massa do bloco. A massa do bloco é 2,5 quilogramas e a massa da bala é 0,05 quilogramas. Somando as duas, a gente fica com 2,55 quilogramas, vezes a sua velocidade final. Tá certo.
Então, efetuando matemática básica aqui, faz essa multiplicação e a divisão, né, 0,05 vezes 102 vai dar 5,1 e passa 2,55 para o outro lado dividindo. A gente vai ter o valor exato de 2 metros por segundo. Então, olha só, a gente tinha uma velocidade de 102 metros por segundo aqui do tiro, da bala, mas quando ela adentra a massa, os dois vão sair juntos com a velocidade de 2 metros por segundo, muito devagar. Muito devagar, tá certo? Então, a gente já sabia qual era a velocidade inicial do tiro, descobriu a velocidade inicial, a velocidade final, né, após a colisão, e ele quer saber qual foi a perda de energia. Lembra que eu falei, colisão perfeitamente inelástica, ocorre perda máxima de energia. A energia cinética no final vai ser diferente da energia cinética no começo. Então, a gente, calculando as duas energias cinéticas e subtraindo uma da outra, a gente encontra qual que foi a energia dissipada. Tá certo? Se fosse numa colisão perfeitamente elástica, esse KF aqui, ó, a energia cinética no final seria igual à energia cinética no começo. Não haveria energia dissipada. Tá? Então, a energia dissipada aqui vai ser a energia cinética final, energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Onde a massa aqui no final, né, que o bloco e o tiro saem juntos, vai ser mzão mais mzinho, vezes a velocidade final que eles saem, que é 2 metros por segundo ao quadrado dividido por 2, menos a energia cinética no começo, que é simplesmente a energia cinética do tiro, porque a massa não estava em movimento no começo, a massa maior, só a massa menor, que é a bala. Então, a gente vai ter m, velocidade inicial, ao quadrado sobre 2, onde esse m é 0,05, velocidade inicial, 102 metros por segundo, dividido por 2, tá? Só substituindo os valores aqui, como eu falei, a massa mzão mais mzinho é 2,55, a velocidade final ao quadrado, 2 ao quadrado, dividido por 2, menos 0,05 vezes 102, dividido por 2. Tá? A gente vai ter 5,1 menos 260. Então, a energia dissipada vai ser menos 255 joules. Esse menos aqui mostra justamente que houve uma perda grande, né, de energia. Ele estava com energia muito grande aqui, uma energia cinética, e essa energia diminuiu muito, houve uma perda grande aqui. Esse menos mostra isso. Tá certo? Então, a energia cinética dissipada foi de 255 joules, tá certo? A unidade de energia sempre vai ser joule. Próxima e última questão aqui, da UBF 2015 também. Tá? Qual é a altura máxima que o conjunto projétil-bloco atinge? Pronto, isso aqui ficou mais fácil. A gente já sabe qual é a velocidade com que ele sai, né? Consequentemente, ele vai ter uma energia cinética, e a gente sabe que ele vai atingir uma certa altura aqui e vai parar. Né? Então, a gente vai ter essa energia cinética se transformando em energia potencial, tá certo? Totalmente. A gente vai ter energia cinética se transformando totalmente em energia potencial. Onde a energia potencial vai ser mgh, onde esse m vai ser a junção das duas massas, né? Lembrando que as massas vão juntas aqui. Mzinho mais mzão vezes gh, igual a mzinho mais mzão, velocidade inicial ao quadrado sobre 2, onde essa velocidade inicial vai ser no começo do deslocamento aqui, tá? Não vai ser a velocidade inicial do mzinho, não. Vai ser a velocidade com que a bala e o bloco, eles saem juntos, que a gente descobriu que é 2. Tá? Então, a gente já pode cortar aqui, ó, esse mzão mais mzinho, tá aqui dos dois lados, a gente pode cortar os dois. Então, a gente vai ter desse lado aqui 10 vezes h, né, gravidade como 10, igual a velocidade inicial ao quadrado, que é a velocidade com que o bloco parte aqui, de 2 metros por segundo, 2 ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a gente vai ter que h é 2 dividido por 10, igual a 0,2 metros, ou 20 centímetros. Tá certo? Então, a alternativa aqui é a alternativa D. Ok, gente? Bom, é isto. Que horas são? Já é 3h53, então. 3h53. A gente vai encerrar por aqui. Tá? A questão que o John ia responder posteriormente, a gente vai colocar lá no Google Sala de Aula como uma questão desafio também, para vocês praticarem. Tá? E peço desculpa a vocês aí, se a apresentação não ficou tão boa, porque eu não tenho mesa digitalizadora, eu tentei formular os slides da melhor forma possível. Tá certo? E é aquela coisa, né? Nós somos alunos da graduação. O intuito desse Atleta Geofísica era ajudar vocês e nos ajudar também, ajudar vocês com resolução de questões, tentar estimular de alguma forma vocês a fazerem a Olimpíada Brasileira de Física e nos ajudar porque nós estamos estudando para ser professores. Então, a gente vem para cá para, treinar um pouco da nossa didática com vocês. Então, a gente pede desculpa se nossa didática não foi tão boa, se a gente não conseguiu resolver tão bem as questões, mas a gente também está aprendendo ainda. Tá bom?
Então é isso, Obrigado gente. a quem participou aí, quem teve do início até o final. A gente está disposto aí, se quiserem fazer perguntas depois lá no Google Sala de Aula, sobre questões, como a gente tinha falado anteriormente, e é como isso, como o Thaleson falou, né? Peço até desculpas ali também, e acabei me enrolando na questão, mas como a gente também está no início, então a gente vai evoluindo aos poucos aí, né? Tanto vocês como a gente, e é isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Até o nosso próximo encontro aí. Espero muito que vocês apareçam. Até a próxima semana, gente. E aí, padrinho? Deixa eu interromper a gravação aqui. Encerra essa gravação aí, que essa